E aí, pessoal, como é que vai? Aqui é a Tainara da equipe do AI Day Hub. No tutorial de hoje, vamos resolver um dos desafios mais complexos para quem trabalha com documentos e IA. Você já tentou criar um chatbot para ler PDFs, mas esse documento na verdade era um scanner, um contrato antigo, uma nota fiscal ou uma ficha técnica cheia de imagens e tabelas? O que acontece? O seu RAG tradicional costuma falhar mais. Ele não consegue ler, porque para ele aquilo é só uma imagem cheia de pixel. Ele não consegue enxergar o texto selecionável. Mas hoje nós vamos resolver isso com o Vision RAG. Nós vamos construir um agente capaz de enxergar e entender documentos digitalizados, extraindo informações mais complexas e até textos manuscritos, usando o Langflow e uma ferramenta muito interessante chamada Page Index. Se você precisa automatizar a análise de documentos físicos que foram digitalizados, este tutorial é para você. Bora lá? Para você entender o poder disso, imagina aqui comigo o seguinte cenário. Você trabalha numa empresa de engenharia ou num escritório jurídico e vocês têm milhares de arquivos antigos digitalizados. São plantas, contratos, notas fiscais, enfim. Se você jogar um desses arquivos no chat GPT, ele até consegue ler. Mas e quando você precisa analisar um grande volume de documentos? Você provavelmente vai atingir o limite dessas plataformas e, no caso, vai precisar de um banco de dados. É exatamente isso que esse tutorial vai entregar para você hoje. Como construir um sistema capaz de indexar documentos não estruturados e escaneados sem a dor de cabeça de ter que configurar banco de dados complexos. A nossa missão é criar um agente que, se eu perguntar qual o valor total na tabela da página 3 ou quem assinou o contrato, seja capaz de analisar a imagem do PDF, entender a estrutura visual e me dar uma resposta exata. Para esse fluxo funcionar, nós vamos precisar do Langflow, que é onde nós vamos construir a nossa automação, uma chave de API da OpenAI para o nosso agente formular as respostas, uma conta no PageIndex, que é a ferramenta que traz essa visão computacional para o fluxo, ou seja, ela processa o PDF visualmente, faz esse reconhecimento de caracteres e entende o layout da página, e, por fim, os componentes customizados do PageIndex para o Langflow, que eu vou deixar disponíveis aqui no post para você baixar. Aqui no Langflow, você clica aqui em Upload a Flow e pode fazer o upload dos seus componentes customizados. Com o projeto em branco aberto, vamos começar pelo componente que faz a mágica acontecer, que é o componente PageIndex PDF Processor. Esse componente tem uma função simples, mas vital, porque ele pega o seu arquivo PDF, envia para a IA Divisão e te devolve um Document ID, ou seja, um ID desse documento. Vamos configurá-lo então. Aqui no campo de API Key, você vai colar a chave da API Key que você gerou lá no PageIndex. Se você tem dúvida de como gerar essa chave, eu vou deixar um material aqui no post que acompanha esta aula. Aqui no campo File Path, você vai selecionar o seu arquivo PDF escaneado. O meu aqui no caso é uma nota fiscal. Aqui em Processing Type, você vai selecionar OCR. Isso garante que ele vai ler cada pixel de texto da imagem. Quando você der o play neste componente, ele vai te retornar um código, um ID. Copie esse ID porque é ele que nós vamos usar para conversar com o documento agora. Agora que o nosso documento já foi indexado, vamos para a parte de cima do nosso fluxo, que é onde nós vamos montar o cérebro que conversa com esse documento. A estrutura é simples e direta. Primeiro, começando com o chat input, que é onde nós vamos fazer a pergunta. O próximo componente é o prompt template. Aqui no template, vamos dar uma persona para o nosso agente. Vamos considerar um cenário contábil, onde nós precisamos ler e analisar cupons e notas fiscais antigas. Eu adicionei aqui no prompt dele, então, você é um especialista contábil especializado em OCR, divisão computacional de documentos fiscais. Pergunta do usuário, e aí o campo para conectar o chat input, sua resposta. Terminando, coloca aqui check and save, lembrando que você pode adaptar o prompt de acordo com o seu caso de uso. Terminando, você clica em check and save e vamos conectar aqui o chat input ao campo pergunta. Agora vem a estrela do show,
que é o nosso componente Page Index Chat. Esse componente substitui toda aquela complexidade de Vector Story e Embed que a gente costuma usar. Vamos conectar a saída do componente Prompt Template para a entrada Query dele, adicionar novamente a sua chave API Key, e aqui no campo Document ID você vai colar aquele código que nós copiamos lá na etapa anterior. E é assim que ele vai identificar qual documento ele vai ler. Vou copiar aqui novamente o código gerado e colar aqui no meu campo Document ID. E por fim, vamos conectar a saída do nosso componente ao chat output para a gente conseguir visualizar a resposta. O fluxo está montado e ele deve ficar com essa carinha aqui. O processador embaixo, que usamos uma vez para indexar, e o chat em cima, que usamos para conversar. Vamos testar? Vou abrir aqui o meu Playground e vou fazer uma pergunta sobre uma informação que está no meu PDF escaneado, que talvez um RAG teria mais dificuldade de processar. Vou perguntar para ele sobre a assinatura que está no carimbo desta nota. Vou enviar para ele. Olha só, ele leu o carimbo desta nota, me deu exatamente a pessoa que carimbou essa nota fiscal e ainda me deu algumas informações complementares dessa nota fiscal. Legal, não é? Com apenas 4 ou 5 componentes, a gente criou uma solução que resolve uma das maiores dores da digitalização de empresas. Você pode usar isso para contabilidade, jurídico, engenharia, enfim, as possibilidades são diversas. Os arquivos JSON desses componentes estão aqui no post que acompanha esta aula. Se você curtiu esse tutorial, comenta aqui pra gente qual caso de uso você pretende aplicar esse agente. Te vejo no próximo vídeo.